Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal e se liga no arsenal que eu preparei para vocês aqui, ó. Multistrada 1200S com pacote Touring, K1600 da BMW e a Harley Davidson Road Glide do ano 2020. Sistema de transmissão por corrente, eixo cardan e correia. Qual a diferença? Qual vale mais a pena? Qual tem menos perda de potência? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te explico tudo. Bora lá! Salve meus amigos, muito bom ter vocês por aqui. Se você chegou por aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ative as notificações, não deixe de compartilhar esse vídeo e bora falar um pouquinho sobre essas três belezinhas que tem proposta diferente, mas com uma grande característica. Cada uma delas está equipada com um sistema diferente de transmissão, ou seja, a força que é gerada pelo motor até ser entregue na roda, cada uma utiliza um mecanismo diferente. No caso aqui da Multistrada, a gente vai começar por ela é equipada com um sistema secundário por corrente, né? Ou seja, a força gerada pelo virabrequim é levada até o câmbio através de polias e engrenagens. Essas engrenagens até o câmbio, até a roda é considerado o conjunto secundário e o que transmite essa força é a corrente, né? A corrente geralmente elas são montadas com um sistema chamado de igualdades, ou seja, os elos internos dessa corrente e os elos externos, eles são montados de maneira alternada. Então você tem um primeiro elo aqui, ó, tá vendo? E um segundo aonde ele está exposto. E isso é o que faz com que a corrente consiga se conectar tanto com a coroa quanto com o peão, né? Geralmente as correntes elas são medidas com uma unidade de medida chamada passo. Ou seja, cada corrente tem um passo diferente, que é a distância entre o centro dos pinos da corrente e cada passo determina o peso, distância e diâmetro, além da resistência dessa corrente. Quanto maior o passo da corrente, maior a resistência, por consequência maior é o peso dela, mas também é quanto mais ela vai aguentar de torque aí na roda, né? Em média, essas correntes elas têm 10% de perda de potência, então, ou seja, o que é gerado aqui pelo eixo do virabrequim até chegar na roda, em média, a corrente acaba desperdiçando 10%. Por incrível que pareça, é o mecanismo mais eficaz que tem no mercado e é por isso que, por exemplo, as competições como Superbike e MotoGP utilizam esse mecanismo em suas motos. Dificilmente você vai ver uma moto de competição, motos de corrida, com ou um eixo cardan ou até mesmo com uma correia. E o que é preciso fazer para se inspecionar uma corrente e saber se ela precisa ou não ser substituída? Primeiro de tudo, o aspecto visual. Então a gente consegue olhar para ver se ela tem algum desgaste exacerbado ou se ela apresenta alguma fadiga em um dos pontos. O segundo é olhar a folga apresentada por essa corrente. Então quando a gente olha aqui, ó, é possível perceber se ela está com excesso ou não de folga, além disso puxando ela aqui pelo final. Se ela começa a apresentar uma folga muito grande aqui, significa que essa corrente já está ou precisando ser esticada ou até mesmo ser substituída, tá bom? Além disso, ela costuma gerar um certo barrigamento, então quando você olha a corrente ela fica aqui extremamente frouxa, né, com uma barriga, o que representa a necessidade da substituição da mesma. Ou o que é chamado também de ovalização, que é o que gera um ruído excessivo, que é quando a corrente ela acaba ficando com umas certas ondulações e aí você começa a perceber durante a transmissão de força um barulho excessivo. Em média, ela precisa ser substituída com 20 mil quilômetros, então, ou seja, a cada 20 mil quilômetros rodado, recomenda-se a substituição, tá? Claro que isso pode variar de acordo com a manutenção aplicada, isso vai variar de acordo com o modelo e marca de corrente, né? Mas, em média, recomenda-se a substituição a cada 20 mil quilômetros. Em relação aos pontos positivos de se ter um mecanismo desse na sua moto, primeiro de tudo que é muito mais fácil de você encontrar uma corrente. Então se você tiver, por exemplo, numa viagem
de longa distância e a sua corrente quebrar, é muito mais fácil encontrar um local para se fazer a manutenção do que os outros dois componentes, né? E além disso, existem muitos modelos e marcas dessa corrente, então você pode optar por um modelo mais em conta, um modelo mais eficiente ou até mesmo por alguma outra marca. Já quando o assunto são os pontos negativos, ela requer muita manutenção, então é um aparato que precisa frequentemente ser limpo e lubrificado. Ela tem uma menor resistência se comparado com os outros modelos, então é muito mais fácil se ouvir que uma corrente quebrou do que uma correia ou até mesmo o eixo cardan. E ela necessita de tensionamento, como a gente falou. Então, quando você começa a olhar uma folga excessiva, você precisa tensionar essa corrente e isso precisa ser feito com bastante frequência. Além disso, a questão da emissão de ruídos. Então, sempre que você está em movimento, a corrente, por ela ter muito atrito com peças metálicas, ela acaba gerando um excesso de ruído. E por último, na troca, é sempre necessário a substituição tanto da coroa quanto do peão, porque esse conjunto ele acaba formando um formato exclusivo. Então essa corrente ela já desgastou tanto a coroa quanto o peão e os seus dentes aqui acabam ficando com um formato que, se você troca só a corrente, ela vai ou desbastar de maneira excessiva a coroa ou o peão, ou infelizmente a coroa e o peão vai desbastar demais a sua corrente. Então recomenda-se sempre a substituição em conjunto, beleza? Vamos para o próximo? Bom, agora a gente vai falar desse brinquedinho aqui. Olha o tamanho dessa moto, cara. Essa é uma Road Glide e ela é equipada com um mecanismo de correia, né? Geralmente as correias elas têm uma composição tanto de borracha quanto poliuretano, Kevlar e até mesmo fibra de carbono. São poucos vistas nas motos, então geralmente é mais fácil você encontrar esses mecanismos em motos customs, como essa daqui, né? A Harley e a Bull, que é uma vertente da Harley Davidson, utiliza bastante esse conceito e justamente pela sua durabilidade, né? Em média, uma correia ela perde entre 15% e 20% da força que é gerado aqui pelo virabrequim até chegar lá na roda. Então, o que o motor tem de capacidade de geração de potência, para ele conseguir entregar na roda, a correia vai acabar desperdiçando entre 15% e 20%. E quando a gente fala sobre inspeção, a melhor maneira de se fazer é sobre uma inspeção visual, onde você tenta encontrar pontos de fadiga e rachaduras dentro dessas correias, né, que são os desgastes nos dentes. Infelizmente aqui, como é bem travadinho aqui a Road Glide, a gente não consegue mostrar muito, mas olhando por aqui, ó, você consegue ver, né, aqueles dentinhos. Então você precisa encontrar nesses dentes fadigas para que você realmente possa fazer a substituição dela. As correias geralmente são trocadas com mais de 60 mil quilômetros, então existem correias aí que disponibilizam até 100 mil quilômetros de durabilidade. Claro, também a depender de todo o cuidado que você tem com ela e a utilização da sua moto, né? Quando a gente fala em termos de pontos positivos, você não precisa fazer nenhuma lubrificação, então é um aparato que não demanda tanta manutenção, por exemplo, como a corrente. Elas são bem mais resistentes em relação à quebra, você quase não escuta histórias de correias, né, sendo quebradas. Claro que se ela tiver com desgaste muito excessivo, isso pode acontecer, e existem muitas pessoas que fazem a troca de corrente por correia, principalmente pessoas que estão pretendendo fazer aí viagens acima de 15, 20 mil quilômetros e que às vezes não tem pontos de manutenção nesse trajeto, né? E aí você acaba trocando corrente por correia. Beleza? Além disso, elas sofrem pouco ou quase nenhum alongamento, então elas não sofrem a mesma elasticidade que é apresentada nas correntes. Logo, você não precisa ficar preocupado com essa questão de alongar ou não as suas correias. Ela tem baixa manutenção, né? Então você não precisa ficar dando muita atenção para esse assunto. Ela é muito mais leve do que a corrente e muito mais leve ainda do que o cardan. E na troca você não precisa fazer a substituição das polias. Diferente da corrente, aqui nessas motos custom você tem uma polia menor e lá na roda uma polia maior, onde a correia se encaixa e faz essa transmissão da força.
beleza? Já relacionado aos pontos negativos, é a dificuldade de encontrar esse aparato. Então, se você estiver numa viagem e às vezes isso apresentar algum desgaste, algum problema, não é fácil encontrar para fazer a substituição. Além disso, o custo de um conjunto novo é muito elevado, né? Diferente da corrente que você tem outras grandes opções, possivelmente para Harley você vai ter que encontrar uma correia específica e muito me parece que vai ser uma da própria Harley Davidson, beleza? A instalação da correia também não é algo fácil, ela exige que você tenha ferramentas específicas e diferente da corrente que você consegue medir o diâmetro de folga, aqui a maneira correta de se fazer a aplicação é com uma ferramenta que mede os decibéis emitidos pela correia a partir do momento que você faz o rebate dela. Então realmente precisa de uma certa especialização para se fazer a substituição, beleza? Show? Explicado? Vamos falar agora de eixo cardan? Bom, então a gente agora vai falar aqui do eixo cardan. O eixo cardan, que é um eixo de ferro que conecta o câmbio até algumas polias que ficam na parte traseira aqui da roda, conhecida como drive. E esse eixo, ele tem em média 30% de perda de potência, né? Então o que é feito de potência pelo motor aqui, pelo eixo do virabrequim, até no momento em que ele é entregue na roda, em média se perde 30%. Esse conjunto geralmente é utilizado em motos, né, que tem um elevado grau de torque. Então acima de 10, 12 kg de torque você já começa a ver essa aplicação aí nas motos. E é feito geralmente para motos que percorrem também grandes distâncias, justamente pelo fato de não demandar tanta manutenção assim, né? Em relação à inspeção, não é fácil de fazer a inspeção. Geralmente a gente costuma olhar aqui por essas borrachas, né, para ver se há algum vazamento, ou só mesmo através de um mecânico para que ele faça a desmontagem desse aparato todo e consiga fazer a inspeção interna do eixo cardan, buscando aí folgas nas suas estrias, buscando pontos de ferrugem ou qualquer outro desgaste que possa ser apresentado, né? Em média se troca um eixo cardan com muitos, mas muitos quilômetros mesmo. A gente está falando aí acima dos 300 e 400 mil quilômetros de percorridos por uma moto, mas a necessidade de intervenção dele precisa ser muito frequente. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, um eixo cardan, em média, a cada 20 mil quilômetros ele precisa ser lubrificado e a cada, em média, 40 mil quilômetros é preciso fazer a substituição do óleo do drive, né? Que é essa peça que fica aqui ao final da roda e que ela geralmente é banhada a óleo. Em relação aos seus pontos positivos, é uma peça muito robusta, então ela não quebra com facilidade. Claro que se aplicada a manutenção de maneira correta, ela é muito mais resistente às impurezas, né? Então, como ela fica fechadinha, enclausulada aqui dentro desse aparato de ferro, ela não sofre as intempéries do tempo. Isso tem um ponto bom, mas também tem um ponto ruim, porque se houver algum desgaste dentro dessas borrachas e inevitavelmente água ou impurezas entrarem aí dentro dessa cápsula, acontece que isso acaba gerando um atrito excessivo, né? Ou então até mesmo o enferrujamento dessa peça e não fica fácil de ser visualizado, tá certo? Uma outra coisa de ponto positivo é que ele é muito mais confiável, né? Então, em relação à corrente e a correia, é um item que costuma dar menos problema. Tem baixo índice de ruído, então você não escuta ele em funcionamento. A sua alta durabilidade e a suavidade em relação à troca de marcha. Já quando a gente fala em relação aos pontos negativos, sem sombra de dúvida, o peso que esse componente ocupa em cima da moto. Então, geralmente isso eleva demais o peso da motocicleta. A necessidade dessa revisão ou troca das coifas, né? Então, como eu comentei, essas coifas elas acabam sendo ressecadas e com o tempo você precisa fazer essa substituição para que não haja nem o vazamento da graxa, nem a entrada de intempéries dentro dessa cápsula. O custo da revisão não costuma ser barato para se fazer a manutenção, né, e a revisão de um eixo cardan. O custo da substituição em um caso de quebra ou desgaste das suas estrias, perdão. Não é possível, né, fazer essa inspeção visual, como a gente falou, então você não consegue bater o olho aqui e identificar que ele está com algum problema. Inevitavelmente você precisa fazer a desmontagem para que lá dentro faça a visualização. Ele é muito sensível às impurezas, então se uma dessas coifas acaba quebrando ou soltando e entra água, ou pó, seja o que for,
isso desgasta demais o cardan. A grande perda de potência, então você imagina uma moto que tem capacidade de gerar 10 kg de torque, 10% disso acaba sendo desperdiçado com esse conjunto. E por último, né, ele é muito mais complexo o seu processo de montagem e desmontagem, fazendo com que você precise de ferramentas específicas e um conhecimento específico para se fazer a manutenção desse eixo cardan. E aí, tudo explicado? Tudo entendido? E aí, se eu perguntasse para você agora, qual dos 3 modelos você escolheria baseado no sistema de tração delas? Harley Davidson Road Glide, correia entre 10 e 15% de perda de potência, K1600, eixo cardan, em média 30% de perda de potência, ou Ducati 1200S com pacote Touring, utilizando corrente, até 10% de perda de potência. Qual delas você acha que teria a melhor performance? Conta aí, já deixa aqui nos comentários. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez eu peço para você que ainda não se inscreveu, não seja atropelado também. Já deixa aí sua inscrição, deixa seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e nunca se esqueça que neste canal eu só falo de motos.